Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graça
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando. O nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é a obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram:
tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Caríssimos irmãos e irmãs, meditar a palavra de Deus com frequência vai nos trazendo gradativamente um sentimento de paz. Penso que isso ocorre porque a busca da compreensão do mistério pascal vai nos aproximando de Deus. A liturgia deste domingo nos revela algumas verdades sobre a vida e sobre nós mesmos, que por vezes não nos damos conta. Adão e Eva sonham em ser como deuses, desobedecem ao Senhor e descobrem a dura realidade de que são seres mortais, ou seja, o fato de morarem no paraíso não os tornam imortais. Isso não procede. Adão põe a culpa em Eva e Eva põe a culpa na serpente. Sobrou para a serpente. Será isso mesmo? Na verdade, isso demonstra o mau uso que o ser humano pode fazer da sua liberdade. Portanto, o pecado tem a sua origem na desobediência do próprio homem. Ao interpretarmos este momento da história bíblica, tomemos cuidado para não interpretar que o homem foi criado imortal e que com o pecado se tornou um ser mortal, tendo então que trabalhar para se sustentar, etc. O que mudou na relação do homem com Deus foi a atitude do homem, que descobriu ter liberdade de escolha. Muitas vezes, essa escolha se faz movida pelo egoísmo e pela desobediência, o que leva o homem ao pecado e a afastar-se de Deus. Observe que Adão respondeu a Deus: Estou nu. Este estar nu significa estar em pecado, com vergonha. Ele sabia que tinha errado e queria ficar escondido. Se analisarmos bem, o pecado faz parte da nossa experiência cotidiana. É preciso que nos demos conta de nossa fraqueza, da nossa dependência de Deus, para resistirmos ao pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos ama e fomos criados para isto, para amar, desse nosso jeito, pecadores e livres. Jesus nos ensina que qualquer pecado que viermos a cometer é passível de perdão. Isso mesmo, qualquer pecado pode ser perdoado. No entanto, ele adverte que apenas um pecado é imperdoável: blasfemar contra o Espírito Santo. E o que significa? É não acreditar na graça salvadora do Senhor e duvidar que Deus tem o poder de nos salvar, independente de nossas atitudes humanas. Na segunda leitura, São Paulo afirma que a graça de Jesus é muito mais forte que qualquer mal que nos angustia e nos faz pecar. Por isso, não desanimemos nunca, mesmo quando nos sentirmos como Adão, nus. Complementa ainda que passar pelas tribulações de certos momentos é insignificante em comparação às bênçãos que hão de vir na glória eterna. Constantemente, somos impelidos a escolher entre o bem e o mal, a bênção ou a maldição, a obediência ou a desobediência, o amor ou o egoísmo.
optemos pelo amor, que é a única força contra o mal. Jesus Cristo, o novo Adão, soube ser obediente e resistir às tentações que levam ao pecado. Queridos irmãos, uma casa não poderá ser saqueada se quem a vigia é Jesus, o Todo-Poderoso. O discípulo unido a ele também se torna forte e incorpora as suas virtudes, e com a bênção de Deus estará protegido para decidir pelo não ao mal que por vezes brota no seu interior, querendo fazê-lo pecar. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Judas, consola os pobres filhos teus que esperam suprir